Como foi dito no vídeo anterior, o mangá é o complemento do desenho, da história e do estudo, o que significa que a história é uma parte fundamental de tudo o que você irá fazer. Existem muitos mangás de lutinha e por isso temos a vaga impressão de que os mangás shonen não têm qualquer tipo de história ou desenvolvimento, mas a verdade é que entre os mangás mais famosos do gênero, o que mais se destaca é a história e exatamente o desenvolvimento dos personagens. Esse é o caso de One Piece e Hunter x Hunter, por exemplo. A primeira dica que eu vou dar é que consumam excessivamente histórias, privilegiando dessa forma o gênero e o formato que você quer usar. O consumo excessivo, que significa estar todo o tempo tendo contato com obras diversas e estilos e gêneros diferentes, ajuda você a tomar familiaridade com a construção de uma narrativa. O homem, quando começou a contar histórias, contava relatos de eventos mágicos, aventuras exploradas, luta entre deuses, etc., que surgiram provavelmente no contato com a natureza. Hoje, tudo o que se escreve é baseado mesmo que indiretamente nessas questões. De uma pintura, de um relato, de um fato histórico, por aí vai. O contato com histórias, ou melhor, a necessidade do homem de contar histórias parece algo que para ele é indissociável. Em comparação a antigamente, temos muito mais conhecimento acerca de como produzir uma história. E vale ressaltar que todas as histórias, ou quase todas, seguem o mesmo nível de narrativa. Mas eu não quero ensinar a jornada do herói para vocês, que aliás é importante de se conhecer, mas apenas fazer vocês entenderem que apenas com o contato com outras histórias dá para aprender muito sobre elas. A segunda dica que eu vou dar é de estudar tecnicamente o gênero que você quer escrever. Se antes você só precisava consumir, agora é importante que você estude tecnicamente aquilo que você está consumindo. Para começar, entre no Google e pesquise sobre a construção do gênero que você quer contar. Procure e anote sobre como se deve prosseguir, consultando-se em vídeos, artigos ou livros, sei lá, outros mangakas, escritores, roteiristas, críticos. O importante é que você anote tudo e no caso de você ter um grupo, discuta as ideias racionalmente. Até esse ponto, talvez você já tenha algumas ideias para a sua história, mas pesquisar sobre essas coisas lhe dará uma boa direção para organizar essas ideias. Você saberá para onde ir com o que você está fazendo, e muito bem. Além disso, quando for assistir filmes e séries de gênero que você está escrevendo, anote as ideias e as reflexões que você tiver com eles. Se você não tiver nenhuma ideia, não tem problema. Da próxima vez que você discutir a construção de uma história, talvez você possa utilizar essas obras como uma referência, como se fosse uma bagagem que, aliás, é muito necessária para a construção de uma narrativa. Recomendo que comece com os artigos, analisando assim os filmes e séries que for assistir com uma visão analítica, podendo entender a formação de tudo e os elementos importantes que existem naquele conteúdo. Fazendo isso, você vai desenvolver um criticismo muito útil para quando você for efetivamente escrever sobre a sua história, como se tivesse alguma experiência em tratar daquela narrativa. Terceira dica: anote todas as ideias que lhe vier à cabeça. Bem, essa dica é uma das mais importantes. Existem muitos métodos para a construção de uma trama, isso é, a sequência de acontecimentos da história, mas um dos que eu mais uso é o método dos papeizinhos, por assim dizer. Esse método é o seguinte: pegue vários papeizinhos e anote desordenadamente várias ideias que você tiver com o passar do tempo. Pode ser qualquer ideia, qualquer mesmo, e não existe um limite determinado de quantas ideias você deve ter. Depois, tendo todas essas ideias acumuladas, organize todas elas em sua trama, como se estivesse organizando os capítulos. Tipo, ideia 1, o lobo come a vovozinha. Ideia 2, o caçador gosta muito de comer bolo. Eventualmente, muitas dessas ideias serão descartadas, como a ideia do caçador gostar muito de bolo, provavelmente por ser irrelevante demais. A verdade é que muitas dessas ideias ainda estão muito vagas. Com os papeizinhos você não vai literalmente escrever a sua história. Embora você saiba que a Chapeuzinho Vermelho será enviada para a casa da vovozinha, você ainda não sabe, por exemplo, o que exatamente a mãe da Chapeuzinho vai dizer para ela quando ela estiver sendo mandada para essa missão suicida. Ou seja, esse é um trabalho para o roteiro. Dica 4. Roteiro. Agora que as ideias foram organizadas e você já sabe o que acontece no começo e no final da sua história, você vai finalmente poder escrever o roteiro. É importante que, antes, você catalogue todas as ideias em ordem cronológica, no papel ou no bloco de notas para analisar a sua narrativa do começo ao fim. Nesse momento, talvez você possa tentar arrumar alguns problemas lógicos, que são importantes de serem resolvidos antes de se escrever o roteiro. Tendo começado o roteiro, é importante saber que você só escreveu 70% ou 80% da sua história. Boa parte do desenvolvimento das ideias, dos personagens, etc., se desenvolve no roteiro. Seria bom que você, antes, desenvolvesse a sua personagem, como ela fala, age e é, antes de começar a falar como ela. Afinal, no roteiro, só o que importa são os diálogos. E mesmo num livro é assim. Pois você pode escrever tudo genericamente,
mas se você escreve mal os diálogos, o seu livro fracassa. O diálogo é o que locomove a história e com ele a sua personagem. Tipo, ninguém quer só assistir um filme do Deadpool pelas coisas que acontecem, mas com o Deadpool enfrentando as coisas que acontecem, porque ele é o foco da narrativa, ele é a estrela. A história só acontece com personagens e os diálogos são as micro-histórias desses personagens. Eles precisam ser dinâmicos, interessantes e envolventes. Devem conter tudo o que há de mais interessante na trama e da personagem ali, focadamente. Enfim. Essas são as dicas mais gerais que eu poderia dar para quem quer aprender a escrever uma história. Futuramente poderia fazer mais vídeos sobre o assunto, falando especificamente de cada coisa, claro, com a perspectiva de um amador que é tão somente um apaixonado em fazer histórias. Podem comentar aí coisas que quiserem que nós falemos, pode ser pergunta boba, tá tudo bem. E se quiser divulgar esse vídeo nos seus grupinhos de desenho ou coisas do tipo, vai ajudar muito com a divulgação do nosso projeto. E para quem tá curioso sobre a história, já nos avançamos para o roteiro da obra e o primeiro capítulo. Tá prontinho da Silva. Já pensamos em apresentá-lo para vocês no vídeo como um trailer mesmo. Uns desenhos das cenas, uma leitura sobre os acontecimentos, etc. Esperem. É isso e tchau, tchau. Ficou foda.